Uma boa tarde a todos os irmãos. Estou aqui, irmão, na cidade de Água Fria. Vou deixar a palavra aqui. Muita casa, não tem internet, mas vou estar deixando a palavra de Deus aqui. Aleluia. Escuro, em mim não habitava luz. Era vazio e sem forma e sem ter perspectiva do futuro do amanhã. Por fora até sorria, mas por dentro eu relutava para disfarçar a dor que tanto me incomodava. Não tinha um dia de paz, pois a verdadeira paz no mundo eu não encontrava. Mas tudo mudou quando encontrei Jesus. Tudo mudou, não ando em trevas, hoje tenho luz. Foi bom te conhecer, Jesus, e que prazer é ter tua presença aqui. Tua companhia me traz segurança, a verdadeira alegria de servir. Foi bom te conhecer, Jesus, que honra o Senhor pode me conceder. É com alegria que canto, que bom, Senhor, te conhecer. Sorria, mas por dentro eu relutava para disfarçar a dor que tanto me incomodava. Não tinha um dia de paz, pois a verdadeira paz no mundo eu não encontrava. Oh, mas tudo mudou quando encontrei Jesus. Mudou, mudou, tudo mudou. E que prazer
reconhecer, Senhor. Acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria toda a terra. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muito souberam, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo quase a mesma história. Os rios se transformam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus, para todos dessa cidade, a cidade de Água Fria. Eu venho nessa tarde trazer a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus, ela dá paz ao homem. Você pode ter uma religião, você pode adorar um boneco, um Deus que o homem faz com as suas mãos, mas paz verdadeira você só vai ter em Jesus. Outros buscam paz em festa, em droga, cachaça, cigarro, maconha, mas é uma paz fingida e passageira. Outros buscam ter uma paz no prazer, no sexo. Uns o marido trai a esposa trai o marido, mas é tudo passageiro. Mas nessa tarde eu venho te falar de algo eterno que Jesus promete para os que crê, porque ele diz que bem-aventurado são os que crê. Jesus Cristo, com seus discípulos, escolheu 12, e tinha um que o nome dele era Tomé. Tomé não guardou as palavras de Jesus, e hoje não é diferente. Muita gente nem conhece a palavra de Deus.
Tomé andou com Jesus, dizia que acreditava em Jesus, mas ele não creu. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os que vão crer, mesmo sem ver. Porque vivemos pela fé. Quem crê em Jesus, vive pela fé. Não precisa estar olhando para uma imagem que o homem fez. Não precisa andar com um tecinho, com a cruz. Porque Jesus é Espírito. E Ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Eu vos enviarei o Espírito da verdade, aonde não será preciso que ninguém vos ensine. Jesus disse: eu vou, preparai-vos lugar, para onde você estiver, eu também esteja. É uma promessa que Jesus fez. Ele foi preparar lugar para os que crêem nele, para os que amam a Ele, em espírito e em verdade. A gente observa, nos dias de hoje, as pessoas estão esperando por um Papa, porque morreu um, e estão esperando pelo um Papa, pelo homem. Mas pode entrar o homem que for, vai morrer. Mas Jesus, Ele continua vivo, porque a morte não poderia contê-lo. Ninguém matou Jesus. Ele disse: eu dou a minha vida por amor de vós. Jesus deu a vida dele por amor, por mim e por você. E ele disse que eu vou preparar-vos lugar. Mas ele também disse: você me ama? Obedeça a minha palavra. A maioria diz que ama Jesus. A maioria diz que ama Deus, porém não conhece a palavra. E a Bíblia diz que aquele que diz que me ama e não conhece a palavra é mentiroso. Já a palavra vai dizer em 1 João que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é todo mundo que é filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus não continua tendo prazer no pecado, não continua pecando. Mas todo mundo, essa geração de hoje, fala que é de Deus, diz que ama Deus, mas vive na cachaça, vive na maconha, vive no adultério, vive homem transando com homem, mulher com mulher, e todo mundo achando que é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que quem é filho de Deus faz as obras de Deus. Jesus, ele veio como homem para mostrar que do mesmo jeito que ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. No jardim do Éden, Deus colocou lá um homem. O homem, ele não conhecia o pecado. E no jardim, o homem lá não passava fome. O homem lá não precisava trabalhar, porque Deus disse: você vai comer de todas as árvores, de todo o fruto do jardim, menos dessa árvore, porque essa árvore é a árvore do conhecimento. Se você comer do fruto dessa árvore, você vai conhecer o bem e o mal. E um dia, Deus deu um sono profundo ao homem, Adão. E dali que Deus viu que faltava algo para Adão. Na vida do homem, não é difícil
o homem saber que falta algo. Para Adão, Deus viu que Adão tinha comunhão com ele. Mas Deus viu que faltava algo para satisfazer, para completar o homem. Porque a Bíblia vai dizer na segunda carta a Pedro que não é bom que o homem viva só. E Deus disse, Deus deu um sono profundo a Adão, e da costela de Adão Deus formou a mulher. E a mulher, a Bíblia vai dizer que é o sexo frágil. A palavra diz que um certo dia a serpente do conhecimento do bem e o mal, ela chegou para a mulher e disse: por que é que tu não come do fruto dessa árvore? A mulher disse: não, o pai disse que não podemos comer, porque se nós comer dessa árvore, conheceremos o bem e o mal. E a serpente, o diabo, chegou para a mulher e disse: não é isso. O pai não quer que você seja superior a ele, conhecendo o bem e o mal. Pode comer. E a mulher caiu na tentação do diabo e provou do fruto. Ela comeu do fruto do bem e do mal. O marido dela, Adão, veio em direção a ela e ela deu fruto a ele. E ele também comeu. E através de Adão, o pecado entrou no mundo. Mas Jesus, único Filho unigênito de Deus, ele veio para perdoar pecado. Na lei de Moisés, Deus, através de Moisés, deu uma lei que o homem, ele tinha que matar um cordeiro, ele tinha que matar um animal para perdoar pecado. Mas esse animal não justificava o pecado do homem. O homem sacrificava o animal e continua pecando. Mas Deus enviou Jesus. E só Jesus purifica o pecado do homem. Você pode adorar Aparecida, São José, Oxum, você pode adorar quem você quiser. Mas só Jesus purifica o pecado do homem. Porque foi Jesus que morreu na cruz. Porque foi Jesus que entregou a alma dele, entregou a vida dele por mim e por você. E hoje só temos vida através da morte de Jesus. Mas a morte não podia contê-lo, porque a palavra de Deus diz que tiraram Jesus da cruz do Calvário diante de dois ladrões. Os dois ladrões, um deles ainda estava vivo. Eles quebraram a perna desse ladrão, e quando foi até Jesus, Jesus já estava morto na cruz. E eles, para conferir se verdadeiramente Jesus estava morto, eles enfiaram uma lança abaixo da sua barriga, abaixo da sua costela, para ver se Jesus realmente estava morto. Tiraram Jesus da cruz. E a palavra de Deus diz que Nicodemos, o mestre da lei, e José de Arimateia foram diante do rei para pedir o corpo de Jesus. E colocaram o corpo de Jesus dentro de uma tumba, tipo uma caverna. Colocaram o corpo de Jesus e colocaram uma pedra. Para muitos até hoje, Jesus está morto. Porque a religião católica apresenta um Jesus morto, pendurado em uma cruz. Apresenta um Jesus dentro de um caixão.
Mas a palavra de Deus diz que quando foi ao terceiro dia, as mulheres, Maria Madalena, ela vai até a tumba do Senhor para limpar o teu corpo. E naquele momento, ela não viu o corpo de Jesus dentro da tumba. E a palavra diz que Maria Madalena, ela ficou angustiada. E ela disse: roubaram o corpo do meu Senhor. Mas apareceu um anjo, o anjo Gabriel. E ele disse: mulher, por que é que tu procura um vivo entre os mortos? Aleluia. Tem muita gente que está achando que está vivo, porque tem dinheiro para tomar cachaça. Tem muita gente que está achando que está vivo, porque está indo para a academia cuidar do teu corpo, porque está indo para a pousada trair a sua esposa. Está achando que está vivo, mas está morto. Morto espiritualmente. Ah, mas eu tenho a minha religião, eu sou evangélico, eu sou católico, grande coisa. Está morto. Se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, não entra no reino do céu. Mas Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois que ele ressuscita, ele andando pela Galileia, e ali está os seus apóstolos, 3 dos seus apóstolos, Pedro, João, Filipe. E eles estavam pescando. Só que não conseguiam pescar. Tem muita gente que vive correndo atrás de cura em terreiro de macumba. Tem muita gente que põe a sua confiança em Padre Cícero, Irmã Dulce, em Fátima, em Lourdes, e não acontece nada. Assim foi Pedro. Eles estavam pescando e a pescaria não tinha pego nada. E Pedro e os demais achando que Jesus estava morto. Mas Jesus se apresentou diante deles. E ele disse: vocês têm algum peixe? E ele disse: nós não pegamos nada, Senhor. Jesus disse: lance a rede ao lado direito. E quando ele lançou a rede ao lado direito, que puxou a rede e veio bastante peixe, naquele momento Pedro, ele abriu os olhos, ele abriu o coração, e ele viu que aquele homem que tinha morrido tinha ressuscitado. Era Jesus. E Pedro se jogou dentro da água e foi ao encontro de Jesus. É necessário que o homem que não conhece Jesus tenha um encontro com Ele. É necessário que ele nasça da água e do Espírito. Porque se ele morrer na sua vida nojenta de pecado, não tem essa história que vai descansar em paz. Não tem essa história que vai para o céu. Mas Pedro se lançou na água e foi ao encontro de Jesus. Pedro outra hora tinha negado Jesus por 3 vezes. Até quando você vai negar Jesus para viver na cachaça? Até quando você vai negar Jesus para viver no adultério? Até quando você vai negar Jesus para viver nessas festas de forró, de funk, de pagode, dançando com o diabo? Até quando você vai negar Jesus? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas a palavra de Deus diz que Pedro teve uma conversa com Jesus. E naquele momento Jesus fazia um convite para Pedro.
E nessa tarde de hoje, Jesus ele te convida, porque ele está à porta e bate. E Jesus disse para Pedro: Simão Pedro, você me ama? Simão Pedro, você me ama? Perguntou Jesus a Pedro. Pedro disse: o Senhor sabe que eu amo. E mais uma vez, o Senhor pergunta: Simão Pedro, você me ama? Senhor, sabes que eu te amo. Tem muita gente falando que ama Jesus. Tem muita gente dizendo que é de Deus, mas praticando as obras do diabo. Porque enquanto você vai vir na cachaça, enquanto você vai vir na maconha, na prostituição, traindo a esposa, traindo o marido, no homossexualismo, você não é filho de Deus. E Pedro, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então era necessário ele confessar 3 vezes também que o amava. E Jesus, mais uma vez, pergunta: Simão Pedro, você me ama? E Pedro disse: o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. E ali, o Senhor disse: apacente as minhas ovelhas. Foi o que Jesus disse para Pedro. Foi o que Jesus pediu para Pedro, que ele apacentasse as ovelhas de Jesus. Mas hoje todo mundo quer ser pastor. Hoje todo mundo quer ser padre. Todo mundo quer ser alguma coisa. Tá cheio de pastor gay. Tá cheio de padre gay ladrão. Mas Jesus, ele é santo. E ele disse: Pedro, apacente as minhas ovelhas. As ovelhas é de Jesus, você que disse ser pastor. As ovelhas não é sua. As ovelhas é de Jesus. E as ovelhas, ela não ouve a voz de estranho, porque ela conhece a voz do seu pastor. E Pedro disse, e Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. E Jesus alerta Pedro sobre o que ele ia ter que passar por amor ao Evangelho. Porque Evangelho não é pedir dinheiro. Porque Evangelho não é mandar você ir para dentro de um templo e dizer que é igreja. Evangelho não é você bater no peito e dizer que é pastor. Evangelho é o homem estar pronto para morrer por amor de Jesus. Mas Jesus continua. E ele diz: Simão Pedro, quando você era jovem, você se arrumava e você fazia o que queria. Você se arrumava e saía para onde queria. Mas em verdade vos digo, Simão Pedro, que quando você estiver velho, vão amarrar as suas mãos e vão te levar para onde você não quer. Jesus já estava falando a Pedro como ele ia ser morto. É por isso que o crente verdadeiro, ele não tem tempo para viver assistindo futebol. Tá cheio de evangélico aí assistindo futebol. Filho do diabo que não se converte. Mas Deus, que sonda, que olha todas as coisas, Ele não terá o culpado como inocente. E você de Água Fria nessa tarde, se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Se você morrer hoje, você está achando que por ser evangélico você vai ser salvo?
Você está achando que porque você é católico, a sua religião vai te salvar? A religião do homem não vale nada se verdadeiramente ele não abandonar o pecado. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. É por isso que não adianta você dizer: ah, que eu amo Deus, eu sou de Deus. Ah, nunca matei, nunca roubei. É sua obrigação nem matar e nem roubar. Porque Deus não lhe deu a vida para você ser um miserável ladrão. Porque Deus não deu a vida para você ser um assassino nem um cachaceiro. Deus, ele te deu a vida para que você faça as obras de Deus. E as obras de Deus é que você creia no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Mas esse povo de hoje, ele não sabe em que crer. Acredita em Aparecida, acredita em Fátima, acredita em Padre Cício, acredita em Oxum, acredita em São José, acredita em São Benedito, só não acredita que Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que estão esperando por um Papa. Ah, meu Deus, o Papa. Grande coisa o Papa. O comedor de feijão, que nem eu e que nem você. Grande coisa o político, o prefeito, o deputado, o comedor de feijão como eu e você. Uma geração que teme o policial, tem medo do policial, tem medo do juiz, do maconheiro, do traficante, mas não teme a Deus. Uma geração que o prazer que tem é nas coisas erradas. Como de um poço sai água, do Brasil está saindo pecado. E não querem se arrepender. Porque em Apocalipse vai dizer que não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar aquilo que tinha feito com as suas mãos. Os seus ídolos de ouro, de prata, de barro, de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. É as suas imagens católicas que vocês adoram. É muito fácil dizer que é católico e viver na cachaça, viver na prostituição, traindo a esposa traindo o marido, é fácil. Mas Jesus Cristo, ele te convida nessa tarde. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei dos seus fardos pesados. Quanta gente em depressão, quanta gente reclamando que o café está caro, que isso está caro. Não estou vendo nada caro. O problema é porque não tem Jesus. A pessoa sem Jesus, tudo fica difícil. Mas quando você tem Jesus, você tem o pão vivo que desceu do céu, e ele te dá paz. Mas o povo quer festa, tudo doido para chegar o São João, para encher a cara de cachaça. Aí vai pular fogueira, viva São João. Aí cai dentro da fogueira, morre queimado. Aí diz: está descansando em paz. Desceu direto para o inferno, porque não quis saber da luz, que é Jesus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as festas, amaram mais o futebol, para estar que nem abestalhado gritando gol. Amaram mais as festas para trair a sua esposa, a esposa trai o marido. E todo mundo achando que é filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz: não é todos que me dizem Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu. Então corra para salvar a sua alma, porque depois da morte segue-se o juízo. Aleluia.
Senta aqui junto comigo e vamos conversar. Eu sei que você tem muito que me responder. Todas as perguntas que nesse momento eu quero te fazer. Será que durante toda a tua vida tu fizeste algo para me agradar? Não roubou e não matou e nem adulterou. O que tens pra me dizer? A verdade é real e sei que dói demais. Inocente e ocupado terei que julgar. Você não imaginou que qualquer dia desses me encontraria. Se eu fosse pesar cada pecado que cometeste e pensou que eu não vi, eu estou acompanhando cada passo seu, de noite, noite e dia. Eu sou teu rei, teu criador. Fui eu que fiz transformar tua fraqueza pra você não se acabar. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui nessa tarde, aqui na cidade de Água Fria. A palavra que eu vou deixar é no livro de Lucas. E nessa palavra, Jesus ele nos mostra que realmente o caminho é estreito e apertado, e poucos vão entrar por esse caminho. Não adianta você ter uma religião. A sua religião, sabe o que a Bíblia diz? É causa de grande lucro. Só dinheiro. Só dinheiro, sua religião. Qualquer uma. Porque para seguir Jesus, sabe o que ele diz? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Outra hora, eu vivia aqui nem retardado na cachaça, na idolatria do futebol. Mas Jesus, ele disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Então não adianta você viver na cachaça e dizer que está com Jesus. Viver na maconha com um tecinho no pescoço e dizer que está com Jesus. Negue-se a si mesmo. Livro de Lucas, capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo por minha causa terá vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro: se alguém quer seguir ele, esqueça os seus próprios interesses. Só que o povo, ele só sabe buscar os seus interesses. Mas a palavra diz: busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas será acrescentada. A maioria só pensa em festa, cachaça. É por isso que só tem mal o que comer. Porque quando busca em primeiro lugar o reino do céu, as demais coisas é acrescentada. Mas como está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você está em paz? Ou está preocupado com algo? Quando a gente tem Jesus, tem paz. Ele disse: eis que eu vos deixo a paz.
Aí Jesus, ele continua. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O interessante é que as pessoas ouvem a palavra de Deus e encontram motivo para dar risada. Uma geração de palhaço, porque não tem motivo para dar risada com as coisas de Deus. É por isso que é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus, e quem não é vai zombar. Quem não é vai achar graça. Mas a palavra diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra diz que havia um homem rico, se vestia de púrpura, tinha bastante dinheiro, um rei, e todo dia ele dava festa. Certamente na festa que ele dava tinha de tudo, porque ele era rico. Tinha também lá nesse reino um homem pobre chamado Lázaro, que temia Deus. E o pobre, ele mendigava o que caía da mesa do rico para comer. Ele era tão pobre, esse Lázaro, que os cachorros lambiam as suas feridas. E o rico, cada vez mais rico, porém sem Deus. Tem muita gente que vive atrás de jogo. Joga no jogo do bicho, joga na Mega Sena, porém vive sem Deus, porque só pensa em dinheiro. Uma geração de avarento, a maioria só pensa em dinheiro. Mas a Bíblia diz que os que querem se enriquecer vão de mal a pior, se enganando e sendo enganado. Mas esse homem rico, que todo dia dava festa, que ele se aparecia porque tinha dinheiro, porque tinha saúde, porque tinha carro, tinha casa, se achava melhor do que os outros. Tem muita gente que é assim, se acha melhor do que o outro porque tem um cargo, se acha melhor do que o outro porque tem carro, casa, mas não lembra que quando morrer não vai levar nada. E assim era esse rico, humilhava o pobre. Mas chegou o dia da morte do pobre. O pobre morreu e foi levado para o seio de Abraão. Porém o rico também morreu. Você acha bonitão que você não vai morrer? Você acha bonitona do corpinho bonito que você não vai morrer? E para onde vai a tua alma? O rico, ele morreu e foi direto para o lago de fogo, para o Hades. E lá no lago de fogo, e lá no lugar de tormento, ele olhou para o alto e ele viu Lázaro com o pai Abraão. Agora imagine, na terra você aproveitou tudo que você queria, enquanto aquele que negou as coisas do mundo estava no seio de Abraão. Porém o rico olhou para cima e viu o pobre. Aí é que o homem sabe na hora da morte que o dinheiro dele não serve para nada. Morreu e foi para o lago de fogo e enxofre, o rico. E lá do lago de fogo e enxofre, no inferno, ele olha para cima e ele vê pai Abraão com Lázaro. E ele grita: pai Abraão, pai Abraão, pede que Lázaro refresque a minha língua com água, com uma gota de água, que eu estou nesse lugar de tormento.
Já imaginou? Você viver a vida toda tomando cerveja, tomando mijo do diabo geladinho, e no inferno você clamar por uma gota de água. Assim foi a vida do rico. Clamou por uma gota de água. Mas pai Abraão disse: meu filho, não tem como te dar uma gota de água. Você não aproveitou a vida. Você não andava bebo, enchendo a cara de cachaça, na maconha, na sua vida de pecado. Não tem água para você. Se você nunca quis saber de mim, se você nunca me buscou, não tem nada aqui para você. Aí o rico se lembrou que tinha família. Porque o ímpio, o cara que vive na sua vida de pecado, quando ele estiver no inferno, ele vai lembrar que ele tem uma família. Assim foi a vida do rico. E ele gritou: pai Abraão, pede que Lázaro volte até a terra, para ele falar para minha mãe, para meus irmãos, que se arrependa, para eles não virem para esse lugar de tormento. A vida todinha só queria saber de cachaça, de maconha, de trair a esposa, só queria saber de futebol, que nem um doente. Aí depois que morreu, que estava no inferno, queria dar uma de evangelista. Queria que Lázaro ressuscitasse no teu corpo para voltar para pregar para a sua família. Mas pai Abraão disse: se você, quando estava vivo, não deu ouvido aos profetas, por que é que vão ouvir Lázaro, que morreu? Não tem como. Deixe que lá tem quem os ensine a lei de Moisés e os profetas. Eu estou hoje aqui como servo para te trazer uma palavra, quer você ouça ou não, porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar certamente morrerá. Ah, mas Deus é amor. Ah, Deus, Ele conhece o meu coração. Como é que está o seu coração? Deus, Ele conhece o meu coração. E eu te pergunto, como é que está o seu coração? O coração de um cachaceiro? O coração de um idólatra que fica acendendo vela para um boneco de barro, de madeira? O coração de um gay? A palavra diz: Jesus Cristo, Ele veio para perdoar os seus pecados. Ele veio para mudar a sua vida, para te tirar dessa vida de criatura e te transformar em filho de Deus. Mas só depende de você. Ele te convida, Ele te chama. Você não quer Ele não? A palavra diz em 1 Provérbio: a sabedoria está gritando pela rua, pela praça, está gritando em todos os lugares: eu te chamei, eu te convidei, mas vocês não quiseram. Porém, quando a desgraça vier sobre vós como uma tempestade, vocês me chamarão, vocês me clamarão, mas eu não ouvirei. Então medite no que foi dito aqui nessa tarde, porque Deus, Ele enviou Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. O seu pai pode não te perdoar pelos seus erros. O seu marido, ele pode não te perdoar pelos seus erros.
Mas Jesus Cristo, Ele perdoa. E Ele diz: vá e não peque mais. Então quem tiver ouvidos, ouça. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Que Deus dê uma tarde de paz. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você está triste aí. Racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Uns negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi em vão que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como o cordeiro da morte ele aceitou. Verteu seu sangue no Calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas irá como um leão. Rugirá nos altos a sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, na terra santa onde mana a lei. Tá encerrando aqui, irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir. Aqui é a cidade de Água Fria. Pensa de Deus aqui para pregar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção.